Obrigada, presidente. Cumprimento os colegas, cumprimento os convidados, agradeço a disponibilidade em participarem dessa nossa sessão, também as palavras iniciais. E realmente, né, presidente, eu sempre me intriguei com essa história de uma OS de engenheiros, né? Eu lembro que quando eu comecei a analisar o papel do CROSS, eu sempre ficava intrigada com a OS de engenheiros. Agora foi bom, porque esse preâmbulo que o presidente da SECONSE fez para eu poder compreender um pouco do histórico. Eu tenho, assim, algumas indagações, algumas são muito objetivas. Então, eu vou fazer aqui as perguntas e os senhores avaliam qual membro da diretoria, dos convidados presentes, poderia responder. Né? Para mim, é indiferente. Os senhores, nesse período que trabalharam com o hospital de campanha, né, receberam respiradores, né, sejam os respiradores da Turquia, sejam os respiradores da China, e se sim, quantos respiradores receberam? Se receberam, eu queria saber, agora, né, com o desmonte dos hospitais de campanha, para onde é que foram enviados esses respiradores? Eu até mandei um requerimento de informações do governador, porque, além de, vamos dizer assim, brigar, né, pela entrega dos respiradores que foram adquiridos, a gente tem que fiscalizar e, se necessário, brigar para que esses equipamentos sejam efetivamente, de maneira permanente, disponibilizados para a população. Então, eu queria saber, primeiro, dos respiradores, né? Depois, como os senhores alertaram que tem essas instituições todas sob a gestão dos senhores, e também houve essa experiência no hospital de campanha, eu queria saber se os senhores estão percebendo um aumento no número de pacientes internados com Covid e se aí é uma manifestação complexa que também tem um lado político, né? Não político partidário, mas político. Se os senhores não acreditam que esse desmonte foi prematuro, né? Explico. Desde o princípio, eu defendi que, no lugar de levantar hospitais de campanha, seria o caso de investir nos equipamentos existentes. Mas, tanto o governo estadual como o governo municipal escolheram um outro caminho, e não tem nenhuma ilicitude nisso. É uma escolha técnica, política, com suas bases. Eu teria ido por um outro caminho, preferiria investir nos hospitais já existentes do que gastar milhões, né, com equipamento temporário. Mas, na medida em que gastaram, né, a minha pergunta é, será que esse desmonte não foi prematuro? Os senhores estão sentindo um aumento no número de casos? E aqui, então, isso aqui é um conjunto de perguntas para a questão pandemia. Mas o ponto que me intrigou a vida inteira com relação aos senhores é o CROSS, né? Porque o CROSS é um equipamento, é um órgão, né? Não sei como é que os senhores costumam designar, que ele tem duas faces, né? Uma face muito positiva, e isso eu falei da minha observação e também dos testemunhos, seja de médicos, de operadores aí da área de saúde, e até mesmo de pacientes. É uma área muito positiva porque traz uma transparência, a princípio. Né? Você não consegue a vaga porque tem influência ou porque conhece alguém. Existe uma fila, então existe uma transparência, né, que talvez não houvesse antes. Então, esse é o lado positivo. O lado negativo, que as pessoas reclamam muito, e eu mesma já vivenciei situações em que eu vejo certa razão, né, nessa reclamação, é que, de certa forma, o sistema também ganhou uma frieza muito grande. Né? Existe uma fila, a fila é respeitada, mas existe uma frieza. Né? Muitas vezes a situação concreta demandaria, talvez, furar a fila.
entendeu? Ah, mas tem a vaga zero. Tem a vaga zero, mas até na hora de atribuir a vaga zero, existe uma frieza. Então, como eu sempre me intriguei com o CROSS, eu fui visitar, fui muito bem recebida. Na época, quem cuidava, não sei se ainda era o doutor Napoli, né? Realmente foi muito atencioso e conheci toda a equipe. Só que pouco tempo depois eu vi a notícia de que a Seconsis, pelo menos foi o que eu vi, teria desistido de seguir com o CROSS. E aí eu gostaria de entender por quê. Por quê? Porque, assim, os hospitais são muito importantes, as OS que administram os hospitais, as AMES, estão na ponta, em contato com a população. Mas o CROSS, né, e aí é uma percepção muito pessoal, ele até tem mais a ver com engenharia, né? Porque, porque tem muito assim de exatas ali, né? De organização, de distribuição, de cálculo. E aí, de repente, você consegue, pela informação que eu recebi, inclusive em depoimentos aqui, desistiu de seguir esse trabalho de regulação. Eu gostaria de entender por quê. Né? E aí, talvez até, dependendo da resposta, eu complementaria. Né? Primeiro, eu queria ouvir, daí qualquer coisa eu complemento. Seria, por enquanto, isso. Eu vou pedir por favor. Deputada, eu vou colocar as respostas aqui do Dr. Paulo Quintais para fazer algumas respostas. Depois, no final, a gente fala sobre o CROSS, né? Missão, e depois o Pietro também complementa. Eu acho que o Dr. Paulo vai falar mais ou menos essas questões da ferramenta do hospital de campanha. Acho que é muito importante essa informação. O Paulo, por favor, fala sobre a situação hoje do Covid no estado de São Paulo. Acho que é muito importante a opinião nossa. Por favor, Paulo. Obrigada. Bom dia, deputada. É um prazer falar com a senhora. Tá? Porra, amigo. E, assim, eu anotei mais ou menos o questionamento da senhora. Se faltar alguma coisa, por favor, a senhora me interrompa, que eu prontamente irei responder. Tá? Então, vamos começar falando dos respiradores. Tá? O Hospital de Campanha do Ibirapuera ele era formado por 268 leitos, sendo 28 leitos ditos leitos de estabilização. Esses leitos de estabilização eram leitos para, caso o paciente tivesse uma piora clínica, ele pudesse ter um cuidado maior, inclusive se fosse necessário uma intervenção ventilatória, se necessário intubação e ventilação mecânica, ele pudesse ser feito esse tipo de cuidado e imediatamente ele seria transferido aí sim para uma unidade de terapia intensiva que servia de retaguarda para o hospital de campanha. Tá? Por isso que nós chamamos de leitos de estabilização, não leitos de UTI. Tá? Todos esses 28 leitos de estabilização, na verdade, eles eram como se fosse um leito de UTI mesmo. Todos eles tinham aparelho de ventilação, tinham monitores cardíacos, tinham todos os materiais e medicamentos necessários para atendimento de urgência, com várias bombas de infusão para tratar o paciente da melhor maneira possível. Então, respondendo, o Hospital de Campanha de Ibirapuera recebeu esses ventiladores da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Todos os respiradores. Inclusive, alguns que ficavam, além dos leitos de estabilização, nós tínhamos alguns leitos em cada bloco de emergência. Caso tivesse alguma piora clínica, o paciente ia para um leito de emergência, para daí seguir para o leito de estabilização para ter um cuidado mais rápido. Então, além dos 28 respiradores dos leitos de estabilização, nós tínhamos também os respiradores dos leitos de emergência. Eles foram cedidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Tá? Então, nós recebemos aparelhos vindos da Turquia, recebemos aparelhos vindos aqui do Brasil, de excelente qualidade, inclusive, é importante colocar isso, todos os aparelhos, inclusive os importados que nós recebemos, foram aparelhos top de linha, viu, doutora? Foram aparelhos que não devem nada para nenhum ventilador que nós temos nas nossas unidades de terapia intensiva. Tá? Ao término do hospital de campanha, a Secretaria Estadual já tinha a relação de todos os equipamentos que estavam dentro do hospital. E esses equipamentos, no caso do Ibirapuera,
voltaram para a secretaria, e a secretaria, a partir daí, vai fazer a distribuição, eu não sei se já fez, para todos os hospitais do estado de São Paulo que necessitam desses equipamentos para complementar aquilo que já tem, ou muitas vezes para trocar alguns aparelhos que são mais antigos. Então, essa é a intenção da secretaria, utilizar esses ventiladores para equipar os demais hospitais do estado de São Paulo, tá bom? Mas não tivemos, eu acho que é importante frisar, doutora, que nós não tivemos, graças a Deus, em nossos hospitais, nenhum paciente que deixou de ser atendido por falta de equipamento. Isso foi muito importante para nós durante esse período de pandemia. E, doutor, nas outras unidades que os senhores administram, os senhores também receberam respiradores desses que foram adquiridos pelo governo do estado ou não? Os senhores receberam apenas para o hospital de campanha? Você sabe dizer? Sei. Na verdade, dos hospitais nossos, muitos deles, ou na totalidade deles, eles foram transformados em alguns setores como retaguarda de Covid. Tá? Então, alguns hospitais, por exemplo, tinham uma área de enfermaria, essa área de enfermaria foi transformada numa unidade de terapia intensiva, de forma provisória. Por quê? Porque os leitos de terapia intensiva desta unidade eram suficientes para continuar atendendo os pacientes que procuravam no hospital. Então, não teria condição de reduzir esses leitos ou transformá-los integralmente em leitos de Covid, visto que as demais patologias, os acidentes automobilísticos, os traumas, continuaram acontecendo. Então, esses leitos de UTI continuaram sendo utilizados para UTI geral. Então, muitos dos nossos hospitais transformaram áreas existentes em unidades provisórias de terapia intensiva. E, nesses casos, porque os hospitais eles possuíam equipamento para os seus leitos de UTI. Mas, para essa ampliação, foi necessário o Estado também fornecer equipamento. E também, graças a Deus, todos os hospitais nossos receberam equipamentos numa quantidade necessária para o atendimento de toda a população. Isso foi muito interessante. E esses equipamentos que os senhores receberam nos hospitais, esses vão permanecer ou não? Também a secretaria pediu de volta? Não. Os equipamentos que estão nos hospitais, eles continuam nos hospitais. O patrimônio é um patrimônio da secretaria, mas agora eles estão sendo utilizados para que a gente possa fazer a renovação do parque dentro dos próprios hospitais, tá? Porque existem equipamentos que já estavam bastante desgastados. Agora, com esses equipamentos novos, vai ser possível fazer uma reformulação do parque de equipamentos respiratórios. Inclusive, porque esses equipamentos, muitas vezes, eles têm uma tecnologia maior do que os equipamentos antigos que estavam nos hospitais, entendeu? Então, a gente vai conseguir renovar equipamentos com uma tecnologia melhor e maior, substituindo equipamentos antigos que eram de uma tecnologia anterior. Com relação à segunda pergunta, doutora, o aumento de Covid, o papel dos hospitais de campanha. Assim, é difícil, do ponto de vista técnico, nós do hospital, falasse com relação à proposta da secretaria, entendeu? Mas, do ponto de vista de quem estava na ponta, eu vou dizer para a senhora com todo o coração, esses 2 hospitais de campanha que nós administramos fizeram a diferença no atendimento dos pacientes aqui na região, no município de São Paulo. Foram quase 3.000 e poucos pacientes atendidos no Hospital de Campanha de Ibirapuera, 1.000 pacientes atendidos no Barradas, foram quase 4.000, mais de 4.000 pacientes. E, sem sombra de dúvida, naquele momento, doutora, esses hospitais foram essenciais, porque foi um momento de pandemia, onde a implantação dos leitos era emergencial, tá? Nós conseguimos implantar um hospital de campanha, doutora, em 3 semanas. Quando começou a pandemia na China, eu olhava aqueles hospitais chineses, o hospital, em 1 mês montaram um hospital. Eu falei, isso aqui nunca vai acontecer no Brasil. Mas, felizmente, eu tive o prazer de vivenciar isso aqui em São Paulo. O Hospital de Campanha do Ibirapuera, em 3 semanas, estava montado e equipado e recebendo pacientes. O Hospital de Campanha do Barradas,
em 2 semanas e meia, estava equipado e montado para receber pacientes. Naquele momento, eu acho que foi uma excelente estratégia, porque os demais serviços estavam sendo implementados. E a velocidade de implementar esses leitos num outro hospital era mais demorado, às vezes, do que o que a gente conseguiu fazer no hospital de campanha. Então, eu acho que foi essencial. O período também eu acho que foi adequado, visto que no término do hospital de campanha, do contrato, em torno de 4 a 5 meses, já vinha se observando realmente uma queda significativa da ocupação dos leitos. E isso aconteceu, acho que por 2 motivos. Primeiro, que realmente nós tivemos uma queda do número de casos graves nos meses de setembro, final de setembro, agosto, setembro, já estava caindo um pouco. E segundo, nesse momento, outros hospitais, e aí eu acredito que muitos hospitais até municipais, do município de São Paulo, ficaram prontos e foram entregues. Então, vários leitos municipais foram entregues, o hospital lá em Parelheiros, na Brasilândia. Isso permitiu que houvesse essa assistência a esses pacientes no momento que estava tendo um decréscimo. Então, realmente, se a senhora for observar isso, a gente pode mandar para a senhora, a taxa de ocupação no final, nos meses de setembro, final de agosto e setembro, a queda era muito importante. E naquele momento, realmente, não se justificava financeiramente manter esses hospitais de campanha. Então, eu acredito, vendo do nosso lado, lógico, eu não tenho todos os números que a equipe do governo tem, mas vendo do nosso lado, eu acredito que a estratégia tenha sido adequada. E agora, infelizmente, está acontecendo um aumento. A dúvida é, isso daí é um repique? Isso é uma segunda onda? Será que saímos da primeira onda ainda? Então, ainda não dá para a gente avaliar todos esses dados. Mas, do ponto de vista dos nossos hospitais, aqui, os hospitais de São Paulo, da Grande São Paulo, nós tivemos um aumento não muito significativo, tá? E nós estamos tendo um aumento que um pouco diferente da primeira fase, quando não são pacientes tão graves. Na primeira fase, existia uma pressão enorme em leitos de terapia intensiva. Agora, está existindo um aumento, mas com casos menos graves, graças a Deus. Eu acho que o conhecimento que se obteve nesse período de pandemia permitiu que o tratamento fosse feito mais precocemente, de maneira a diminuir o risco ou a gravidade da doença. Então, nos hospitais aqui na Grande São Paulo, nós tivemos um aumento de 10%. Na Grande São Paulo, o município de Cotia e Itapecerica da Serra teve um aumento um pouco maior, mas assim, falar, teve um aumento de 40%. Mas, em termos absolutos, passou de 20 para 28 pacientes. Em termos absolutos, não é nada muito grave. E no município de Sorocaba, onde nós temos um hospital sob gerenciamento nosso, que é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, nós tivemos um aumento de 20% de UTI e os leitos de enfermaria ainda não têm uma pressão. Apesar que nós estamos preparados, novamente, para migrar leitos de enfermaria convencional para leitos de Covid. E a secretaria está dia a dia acompanhando junto com todos os hospitais para que isso seja feito de maneira bem rápida. Tá bom? E, por fim, doutora, desculpa se eu falo muito, tá? Por fim, só falar um pouquinho do CROSS. Eu acho que antes de entrar nesse assunto propriamente técnico, eu gostaria de fazer um histórico para vocês. Eu estou no Seconce há 15 anos. Eu acompanhei o nascimento do CROSS. O CROSS nasceu através de uma plataforma que se chamava Conexa. No início, essa plataforma era utilizada para quê? Para centralizar o atendimento ambulatorial no estado de São Paulo. Porque como que funcionava, doutora? Cada unidade ambulatorial tinha as suas agendas. Tá? Os seus médicos, as suas agendas. Cada um distribuía essas agendas de qualquer maneira. Então, alguns davam vagas para a UBS, outros davam vagas para o município, outros davam vaga para o estado. Não existia uma centralização dessas vagas. Isso resultava o quê? Uma perda primária grande, um absenteísmo grande e na desassistência. A partir do momento que a CROSS surgiu, inicialmente com atendimento ambulatorial, todos os equipamentos do Estado foram obrigados a disponibilizar 100% das suas vagas para a CROSS, para o sistema da CROSS. Tá? Então, uma vez disponibilizada essa vaga, a regulação do Estado e a regulação do município
eles fazem a cota, eles fazem a distribuição de vagas de acordo com critérios e demandas que eles possuem. Então, eu vou dar um exemplo para a senhora. Nós temos vaga de endoscopia no ambulatório nosso do Barracas. 400 vagas de endoscopia. Eu abro essa agenda com 60 dias de antecedência. Não é uma agenda aberta com 2, 3, 4 meses, porque senão aumenta muito o absenteísmo. Então, é uma agenda aberta de 60 dias. Essa vaga vai ser distribuída pela Secretaria Estadual e depois pelo município, chegando a vaga lá na ponta, lá na unidade básica. De maneira que o paciente que passou por uma UBS, lá na própria UBS, eles conseguem acessar a vaga de endoscopia minha lá do ambulatório de especialidade. E lá na UBS ocorre o agendamento. Tá? Por outro lado, eu tenho um equipamento no Barradas que se chama PET-CT, que é um equipamento para oncologia. Esse PET-CT, quando eu distribuo a vaga do PET-CT para a Secretaria Estadual, que são 150 vagas, essa, por sua vez, ela faz essa mesma distribuição. Só que tudo é feito manualmente. Por quê? Porque não adianta eu dar uma vaga de PET-CT para uma unidade básica de saúde. Porque lá na UBS, ela não está tratando do paciente oncológico. Então, essa vaga do PET-CT, a Secretaria Estadual distribui exclusivamente para os equipamentos que atendem pacientes com câncer. Então, existe uma racionalidade na distribuição das vagas ambulatoriais. Tudo isso é feito pelo sistema. Não existe, lógico, a distribuição é feita pela regulação, mas o agendamento das unidades é feito diretamente no sistema. Tá? Então, respeita-se as filas, respeita-se as necessidades, e nos casos urgentes, a própria regulação do Estado e do município faz essa intervenção. Tá? Com relação ao atendimento de urgência e emergência, ele é um pouco diferente, porque ele tem a figura do médico. Então, no CROSS existem vários, a senhora conheceu lá a regulação, existem plantões médicos 24/7, ou seja, de segunda a segunda, 24 horas por dia. E, nesse caso, esses médicos fazem o quê? Fazem a regulação dos casos de urgência. Então, como que funciona? Uma unidade, por exemplo, uma unidade de saúde, uma UPH, uma UPA, tem um paciente urgente ou um hospital qualquer, ele faz a solicitação na plataforma do CROSS. Como é uma urgência, isso cai para o médico regulador. Então, o médico vai definir, de acordo com protocolos, se esse caso ele tem uma urgência imediata ou não. Quando ele coloca essa vaga para as unidades de referência, essas unidades elas têm um período, dependendo da gravidade, de meia hora, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas para responder. E vão responder, olha, eu não tenho vaga, ou eu tenho vaga, aceito o paciente. Então, o médico da regulação, isso que é importante colocar, o CROSS, ele não cria a vaga. O CROSS não tem vaga. O CROSS, ele faz o quê? A distribuição das vagas do sistema. Quem tem vaga são os hospitais. E eles disponibilizam as suas vagas para o CROSS. Quando é um caso de urgência, que é o que a senhora falou de vaga zero, né? Quando existe uma urgência imediata, aí realmente se fura a fila. Tá? Que, na verdade, não é fura a fila. Se dá uma prioridade para um caso de urgência imediata. E aí o CROSS, ele tem a autonomia de falar, ó, esse paciente vai para o Hospital das Clínicas. Mesmo que o Hospital das Clínicas tenha dito, não tenho vaga, não posso receber, não tenho equipe, o médico da CROSS tem autonomia para mandar esse paciente para o Hospital das Clínicas, independente do que a regulação do hospital, o médico do hospital aceitou ou não. Então, essa ferramenta da vaga zero, ela é muito importante exatamente para evitar que pacientes gravíssimos fiquem numa unidade de saúde sem um atendimento adequado, porque não existe naquele local, e deixem de acessar uma unidade hospitalar que, mesmo estando lotada, às vezes é melhor eu colocar um paciente no Hospital das Clínicas lotado do que deixar esse paciente numa UBS morrendo. Então, aí o CROSS faz essa regulação. Tá? Então, isso é feito pela equipe médica 24 horas por dia. Tá bom? Agora, com relação ao Secôncio, o Secôncio foi gestor do CROSS por bastante tempo, e aí o doutor Pietro e o presidente podem colocar qual foi a posição da instituição. Se tiver alguma dúvida, doutora... Um comentáriozinho sobre a fala do senhor, é um cumprimento pelo fato do senhor ter destacado a importância do tratamento precoce, porque se no início
havia dúvidas, e o senhor disse bem no início, todos estávamos meio, não só assustados, mas meio até atordoados mesmo com o tamanho do desafio. Então, o discurso do fique em casa, o discurso do aguarde, né, o discurso de só procure ajuda quando começar a falta de ar, esse discurso fazia sentido no início. Muito rapidamente, os profissionais de saúde brasileiros perceberam, que são muito bons, na minha visão, né, perceberam, sobretudo diante das necessidades, que esse discurso estava errado, né? Só que teve gente que seguiu com o discurso inicial, ou por vaidade, ou por questões até políticas, né, insistindo no erro. Então, acho muito importante destacar que, infelizmente, né, a gente está vivenciando aí um aumento, que ainda pode não ser significativo, mas é um aumento, eu não perco a oportunidade de destacar a necessidade do tratamento precoce, né? E tem gente ainda que, por força da imprensa, por força dos formadores de opinião, segue, né, entoando o mantra do aguarde em casa. Não fique em casa no sentido de se resguardar. Eu acho que todos têm que se resguardar o máximo possível, mas o fique em casa no sentido de esperar, né, a falta de ar agravar um ponto para o cidadão ir carregado para o hospital. Então, era só destacar uma parte da fala do senhor, doutor Paulo. Doutora, desculpa, a senhora foi perfeita, tá? Eu acho que foi exatamente essa mudança de discurso que mudou realmente a morbimortalidade dos pacientes, tá? Então, fique em casa, espere ficar grave e procure o médico imediatamente. Isso é que está mudando completamente o panorama da evolução do Covid no Brasil. A senhora foi perfeita. E uma outra coisa, e aproveitando até a TV Alesp, aproveitando a presença de todos os nobres deputados, temos que continuar tomando o máximo cuidado. Nós sabemos que esse período de quarentena, de pandemia prolongada, é muito difícil. Mas nós temos que colocar, principalmente na cabeça dos nossos jovens, que a doença não acabou. As festas, as baladas, né? Isso realmente que está diretamente relacionado, eu acredito piamente, nesse repique que nós estamos tendo. E são esses jovens que realmente, muitas vezes, têm uma doença sintomática ou menos grave, só que eles vão levar a doença para dentro de casa. Os pais, os avós, e que fatalmente pode ter uma gravidade maior. Então, eu acho que é muito importante a colocação da senhora, eu gostaria só de reforçar isso, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado. Deputada, eu queria falar sobre o CROSS. É uma decisão de diretoria do SECONS, mas eu queria que o Pietro falasse tecnicamente por que surgiu isso aí, essa nossa preocupação. Eu acho que a missão estava cumprida, por isso que eu vou pedir para o Pietro explicar tecnicamente isso aí, viu, doutora? Professora, tudo bem? O que acontece, né? A gente não pode perder de vista, a gente tem que resgatar sempre o que é o modelo de organizações sociais de saúde, né? As unidades, elas não são nossas, elas são do Estado. O que a gente está fazendo, mediante um processo de escolha na secretaria, é fazer a gestão da melhor maneira possível, sempre procurando melhorar, sempre procurando aprimorar e cumprir as metas e fazer tudo dentro da absoluta legalidade. Mas não são unidades nossas, né? Então, o CROSS, especificamente, eu não vou entrar nos detalhes de se é administrado diretamente pela secretaria ou se deve ser por uma instituição, mas ele não é nosso e nós nunca tivemos nenhum interesse em nenhuma de nossas unidades de se perpetuar. A gente acha que é tudo um ciclo, né? A gente tem o SECONS existe, é filantrópico desde 1964, né? Ele, como o presidente bem disse no início, a gente foi convidado a colaborar com o Estado e vai continuar colaborando com o Estado enquanto a gente entender que realmente a gente está fazendo alguma diferença, né? No caso do CROSS, o Dr. Paulo fez um resgate histórico, assim, detalhado, espero que tenha sido entendido pelos deputados, mas nós fizemos nosso papel, né?
E também aí eu vou ser muito franco, e essa foi uma discussão que a gente tem aqui, na CPI passada, foi muito bem presidida pelo doutor Edmir Chedid, aliás, muito obrigado, viu, doutor? O senhor tem tratado as entidades e nos tratado desde lá com muito respeito, muito carinho, eu vou dizer. Mas, de qualquer forma, a gente sofreu muito com aquilo, né? Porque não é uma unidade nossa, a gente está lá para fazer o melhor e a gente não tem interesse institucional, financeiro, em se permanecer em qualquer unidade. Os senhores nunca vão ver, eu estou falando aqui porque eu tenho uma formação jurídica e lido diretamente com o conselho, ao contrário do que acontece em algumas situações, eu posso afiançar que os senhores e a senhora nunca vão ver o SECONS entrar com mandato de segurança para ficar numa unidade, impugnar um edital, querer permanecer, apresentar proposta para 1.000 unidades ao mesmo tempo, que não é o objetivo do SECONS, né? A gente quer agregar valor para o atendimento. Nós não ganhamos com isso. Nós temos serviços próprios, como o presidente bem falou, que a gente quer colaborar. Pode parecer estranho, etc. Estou falando muito despojadamente aqui, porque realmente é esse o nosso interesse. Então, nós não vamos entrar numa discussão, porque para nós, e eu acho que o modelo não justifica que entidades fiquem se estapeando juridicamente para ficar numa unidade. A gente perdeu unidades porque a gente faz... Por exemplo, o próprio AME Sorocaba, que nós perdemos por uma outra instituição, né? E nós apresentamos a nossa proposta que a gente achou razoável para fazer uma gestão adequada. Nós entregamos a unidade com uma acreditação ambulatorial, né? E depois, quando esse problema tem acontecido aí com a gestão dessa outra instituição, também não vou falar por ela, porque eu não sou advogado dela, mas nós não apresentamos proposta também, porque a gente acha que a gente tem que fazer o melhor dentro do que a gente tem. É esse o espírito que a gente tem. Então, nós não desistimos do CROSS. A gente simplesmente acha que o nosso papel foi cumprido, a gente acha que a própria CPI que abordou a questão do CROSS, eu acho que ela foi esclarecedora e a gente não tem interesse em ficar com uma unidade ou outra que não é nossa. Então, é isso. Basicamente isso. Nós achamos que o nosso papel foi cumprido lá, a gente acha que a secretaria, que o período lá está bem entregue, está transparente, está bem desenvolvido, e quer a secretaria, quer qualquer outra instituição, pode administrar aquilo bem da forma como está. O SECONS, falo aqui na presença do presidente, jamais vai entrar em qualquer discussão, em qualquer briga jurídica para permanecer numa unidade, ou discutir em mandado de segurança, como a gente vê por aí, impugnar edital, etc., que não é o nosso interesse, não é o objetivo. A entidade foi criada para assistência à saúde, desde 1964. Doutor, o senhor me permite? Claro. Eu entendi a filosofia e acho que é muito nobre, mas, assim, pelo que eu recebi de informação na secretaria, porque, assim, do jeito que o senhor está falando, parece assim, a gente encerrou nosso ciclo e cumprimos a nossa missão e a gente não vai ficar se estapeando com outras entidades, não vai entrar em briga jurídica. A informação que eu recebi na secretaria é a de que os senhores sequer apresentaram proposta, entendeu? Então, assim, eu fiquei um pouco em dúvida na resposta pelo seguinte: não, nós cumprimos nossa missão, não queríamos mais, e aí eu queria entender por quê, ou nós sentimos que havia uma preferência por A, por B ou por C, e entendemos que não era o caso de brigar. Entendeu? Porque quando o senhor fala assim, a gente não vai se estapear, eu fiquei na dúvida, eu falei, peraí, então houve uma sinalização de que não era para eles, algo do tipo, você entende? Não, entendi, vou explicar melhor então, me desculpe se eu não fui... Bom, nós apanhamos demais na CPI passada, porque a gente administrava o CROSS.
com todo respeito e com legitimidade, porque eu acho que é um direito da CPI, como esta aqui, querer saber como funciona, né? Exatamente. E que aquilo seria uma função do Estado. Isso foi discutido na CPI. Lembra, deputado Edmir? Que essa foi uma questão discutida. Então, isso nos causou um desconforto e, para nós, é interessante não ficar com esse tipo de situação dentro da instituição, entendeu? Em nenhum momento a gente recebeu da secretaria ou de qualquer outra instituição qualquer sinalização, direta ou indireta, de que havia outras preferências. A secretaria, conosco, tem sido extremamente correta. Por isso, nós decidimos sequer apresentar a manifestação. Até porque essa questão da manifestação é a manifestação, depois de um tempo, a proposta, né? Se a gente já acha que a nossa missão foi cumprida, se a gente realmente entende que essa é uma questão que, no passado, a gente sofreu, na nossa opinião, não injustamente, porque, de novo, é direito da CPI e obrigação dos senhores esclarecer as questões, mas nós não precisamos passar por esse calvário que nós passamos no passado. O PROS está lá, é da secretaria, foi só por isso. Tá? A questão de estapear, professor, é porque, assim, eu sou um defensor do modelo, o SECONS é um defensor do modelo, tal qual o modelo foi concebido. Né? O modelo é um modelo de colaboração, de instituições que têm que ter patrimônio pré-existente, que tem que ter expertise pré-existente, como o SECONS tem. Vinha com a filantropia desde sempre. Né? Então, eu não vejo sentido, e o SECONS não vê sentido, em brigas para se administrar um hospital que é do Estado e que o custeio é exclusivamente destinado para aquela unidade. Isso não é uma parceria, é uma parceria público-privada, mas não é uma PPP com fundo garantidor, não é uma PPP com retorno de taxa, essas coisas. Então, o SECONS acha que não vai entrar em discussões para brigar por alguma coisa, porque é uma coisa que não tem que ter briga. É uma coisa que o Estado tem que, dentro da sua política pública, escolher a melhor forma de gestão, como ela vai se dar, como os senhores e a senhora muito bem apontam, colher os indicadores. O doutor Zé Américo, uma das perguntas foi essa, assim, né? Fiscalizar, e eu acho que é isso. Então, por isso que o SECONS quando eu digo que o SECONS não participou da seleção do PROS, é por todos aqueles motivos que eu já expliquei. E nós não vamos realmente entrar em discussões ou em disputas, vou melhor dizer, disputas para fazer gestão de unidades, porque a gente entende que o modelo não é para isso. A gente quer fazer o melhor. Quando a gente acha que tem uma unidade, por exemplo, Vila Alpina, que é o hospital que está sob a nossa gestão, e que a gente apresentou uma proposta com orçamento adequado, né, cumprindo adequado, para fazer contratação seletista, para não precarizar, né, com equipes médicas, sim, mas legalmente constituídas, que pagam seus impostos e tudo mais. Então, assim a gente trabalha. Do contrário, não. Não estou fazendo nenhum juízo de valor com outras instituições, né? Mas a nossa trabalha desta forma. E a gente acha que não é para crescer, ficar gigante, não é esse o objetivo. Nosso objetivo é fazer como a gente fez nos hospitais de campanha, né? Atender da melhor forma, cada vidinha que a gente salva, porque a gente se expõe também. A doutora falou muito bem, no início da pandemia, nós sentávamos aqui nessa mesa, parece que a gente tomava banho de álcool, porque a gente tinha medo de morrer. Ninguém sabia o que ia acontecer. Então, é assim que a gente pensa. Eu espero ter ficado claro os motivos. Não, eu até complementar o que o Pietro falou, deputado. Eu coloquei na pauta do nosso conselho a questão do CROSS, tá certo? Aí todo mundo realmente é o seguinte: nós temos que trabalhar feliz, cuidando das unidades públicas, mas com o maior esmero possível. Esse é o DNA do SECONS. Então, tem uma diretoria, 11 diretores, e cada um opinou, tá certo? Do sofrimento que a gente ouve, né? De algumas coisas que não é verdade. O SECONS tem feito da melhor maneira. Para que a gente quer unidade? Para criar problema. Então, eu acho que por isso que nós desistimos, tá certo? Por isso, mas antes, falando com a secretaria, ele entendeu. A nossa equipe dos CROSS é muito alto nível. Quando a senhora falou do doutor Napo, nosso gerente lá,
Nossa Senhora, ele tem um esmero desde o início. Nós tentamos, o SECONS ajudou a secretaria funcionar. Funciona redondinho aquele troço. O CROSS funciona bem. Pessoal entender como é que funciona. Então, nós vamos entregar, não esculhambado, mas com a maior categoria possível. E nós estamos à disposição. Qualquer entidade que entrar lá vai utilizar todo o nosso recurso aqui para a gente orientar. O que a gente quer, o Paulo falou muito bem, que é uma ferramenta fantástica, tá certo? Infelizmente, o pessoal não quer entender exatamente, porque é difícil. O CROSS é um negócio complicado para ser explicado, mas toda a equipe nossa, os médicos, eles sabem como é que funciona. Foi nesse sentido, viu, doutora? O que eu sempre falo, então tem vários chamamentos para nós, a gente não quer quantidade. Se tem problema, a gente vai tentar resolver. Se ela soubesse o caso lá de Sorocaba, o CHS, nós pegamos em 2018, foi denúncia de televisão, TVT, essas coisas. Nós, em 2 anos, nós estamos transformando aquilo lá. A população de Sorocaba merece. O doutor Paulo está dizendo, então nós estamos transformando aquele hospital. Eu queria que, inclusive, vários deputados estão lá, que dão, até a gente brinca, né? Que dá as emendas parlamentares lá em Sorocaba, no hospital, para a gente melhorar o hospital. Então, a gente transformou em 2 anos. Não é o que nós queremos ainda. Nós não acreditamos no hospital. O Paulo está com esse processo de acreditar o hospital, colocando sistemas de gestão de qualidade. É o único hospital que faz 2 anos também. Mas a gente tem as nossas acreditações, não é para mostrar para os outros, para mostrar para nós mesmos, os nossos médicos, nossos colaboradores, nossos enfermeiros. Essa é a preocupação. Então, eles têm orgulho de trabalhar aqui no SECONS. Isso que eu cultuo bastante. Então, por isso que eu falei no começo, a gente não ganha nada financeiramente, mas espiritualmente, eu durmo tranquilo todo dia, porque o papel que essa meninada faz é um negócio fantástico. Então, eu tenho esse orgulho mesmo. Tá bom? Que bom! Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada. E vamos esperar, né, que as boas sementes lançadas lá no CROSS sigam sendo regadas. O compromisso que eu posso assumir é de seguir fiscalizando. Não é? Obrigada pelos esclarecimentos de todos. Obrigada.